Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, do Grupo Espírita Mensageiros, ao estudo do Evangelho de Jesus. Então, para darmos início ao estudo da noite de hoje, que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, nos acompanham, aos amigos espirituais do Grupo Espírita Mensageiros, que possamos estar em conexão energética, espiritual, com os trabalhos presenciais da nossa casa espírita, que possamos juntos agradecer por toda a proteção e amparo que recebemos, agradecer por Deus aliviar nesse momento as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas angústias e renovar a nossa fé, a nossa esperança, renovar as energias do nosso corpo, do nosso perispírito, e que todas essas bênçãos de luz envolvam os nossos familiares, envolvam os nossos lares, trazendo muita luz e muita paz a todos nós. Que assim seja. Bom, o tema que nós vamos falar hoje é sobre o medo. O medo, essa emoção que está muito presente na vida de todos nós. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Nós temos um medo que nos protege e temos aquele outro tipo de medo que em excesso atrapalha as nossas vidas. O medo que nos protege é aquele medo que nós fomos desenvolvendo desde a vida primitiva, lá da época do homem das cavernas. E o medo dos problemas, o medo do clima, né? Das chuvas fortes, o medo das feras nos atacarem. Isso tudo fez com que nós fôssemos procurando ter um abrigo, procurando viver em segurança, procurando ter cautela por onde andamos, o que vamos fazer. É um tipo de medo que evita acidentes, então é um medo que é benéfico. Por exemplo, se estivermos andando numa calçada e por ali tiver um buraco, a gente vai desviar, a gente não vai passar pelo buraco. Se formos viajar, nós vamos ver as condições do veículo que nós vamos utilizar para que não tenha risco de acidente e tantas outras situações que nós usamos essa emoção do medo para nos proteger, garantir a nossa segurança. Então, esse medo é um medo que é bom, que nos protege. E para falar um pouquinho do outro tipo de medo que em excesso vai trazer um problema para a nossa vida, vai nos atrapalhar a viver, eu quero contar uma historinha aqui para vocês. É uma história que eu peguei no site do Momento Espírita. Lá tem muitas histórias interessantes com reflexões trazem muita contribuição para a nossa vida. Então havia uma professora que começou a conversar com seus alunos, eram crianças, e ela perguntou para eles do que eles têm medo, né? E as crianças estavam um pouco tímidas, demoraram um pouquinho para responder, até que um teve coragem, levantou a sua mão e disse: eu tenho medo do escuro. Aí depois disso todos foram falando: eu tenho medo do bicho-papão, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E uma menininha chamou muita atenção da professora. Ela disse assim: professora, eu tenho medo de um monstro que é muito perigoso. Ah, é? Que monstro que é esse? A professora perguntou. Eu tenho medo do Malamém. Toda noite, quando a gente faz oração, a minha mãe fala assim para Deus: livrai-nos do Malamém. Ele é muito perigoso, porque a minha mãe fala isso toda noite para Deus. Olha a inocência infantil, né? Medo do Malamém. Para a criança isso representou um monstro, já que a mãe rogava a Deus todas as noites para nos livre do Malamém.
E é um exemplo muito interessante para todos nós, porque quantos monstros imaginários desse tipo do mal-amém nós criamos na nossa mente e que atrapalha a nossa vida? De quantos monstros mal-amém você tem medo? Eu vou falar alguns exemplos de medos aqui que todos nós podemos apresentar. Medo, né? A falta de conhecimento da menininha levou ela a acreditar em um monstro que não existe. E quanta falta de conhecimento pode nos levar a temer tantas e tantas situações que, se nós compreendermos um pouquinho melhor a vida, esse medo pode desaparecer ou se atenuar a ponto de não atrapalhar a nossa vida. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de alguns medos que estão presentes na vida do ser humano no geral. Medo da morte, medo de ficar doente, medo de ficar sozinho, medo da morte de entes queridos, de perder entes queridos, medo de ficar desempregado, de não ter o que comer, medo de não ter dinheiro suficiente para a sua vida, medo de ser criticado, de ser julgado, de ser humilhado, medo de ser rejeitado, maltratado, traído, medo de não sermos bons pais, medo dos nossos filhos não seguirem um bom caminho, medo de tanta coisa. E como que nós estamos lidando com essa emoção do medo que está tão presente no nosso dia a dia? Nós conseguimos identificar os medos que nós sentimos? Para isso eu quero contar para vocês uma experiência minha pessoal. Eu acho que eu tinha uns 24 anos e eu comecei a ficar muito agitada, muito ansiosa. E eu procurei a ajuda de um profissional, Dr. João na época, um médico muito bom que trabalhava em Matão, que eu morava lá na região de Matão, no estado de São Paulo. E o Dr. João trabalhava com acupuntura, trabalhava com psicanálise. Ele perguntou assim para mim, na primeira consulta, né, dentre várias perguntas que ele fez, ele perguntou para mim do que eu tinha medo. E a minha, vou dizer, ignorância na época, eu respondi para ele, assim, depois de refletir alguns minutinhos, que eu não tinha medo de nada. Depois, com o tempo, com o passar do tratamento, ele foi me ajudando, eu fui identificando o medo, a própria ansiedade e medo do futuro, eu estava apresentando isso. E hoje consigo identificar vários medos, né, em mim, dessa listinha aqui que eu fiz para vocês agora. Várias vezes eu senti medo de várias coisas aqui, né? Medo de ficar doente, principalmente no período da pandemia, medo de perder ente querido, medo de não ser uma boa mãe, medo de morrer, mas não de medo de desencarnar, medo de não ter feito tudo que eu deveria ter feito aqui nessa vida, que acredito que muitos de nós sentem isso, né? A questão é, sentir medo é natural. O que nós fazemos diante dessa emoção que vai determinar o nosso comportamento e a maneira que nós vamos lidar com as situações difíceis? Nós precisamos ter esse olhar para essa emoção do medo, porque muitas vezes, ao não identificarmos o medo, essa ignorância do medo que nós sentimos, isso vai aos pouquinhos se transformando em alguns transtornos mesmo emocionais, trazendo muito desequilíbrio para as nossas emoções. Então, primeiro é importante identificar para que a gente possa
fazer algo a respeito. Então, quando nós sentimos muito medo de alguma coisa, nós precisamos identificar se esse medo é real ou é imaginário. Igual a historinha lá da criança com medo do monstro Malamém. A mãe fazia a oração muito rápido, emendava as palavras, né? Nós mineiros falamos muito assim. E aí foi trazendo um entendimento errado para a criança. E nós, que ainda somos muito crianças espirituais, qual o entendimento errado que nós estamos tendo, inadequado das situações da vida, que vai fazendo a gente transformar algumas situações em monstros que não são reais? O que os ensinamentos de Jesus podem trazer para nos ajudar a passar por essas situações que causam medo para nós? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 34, nós vamos aprender sobre a lição de observar os pássaros do céu. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa lição de Jesus está no capítulo 25, Buscai e achareis. Eu vou ler aqui para nós. Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de coisas? Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si, a cada dia basta o seu mal. Bom, nessa passagem, do Evangelho de Jesus, fica muito claro Jesus explicando para todos nós que Deus está cuidando de nós. Do mesmo jeito que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, nós somos filhos amados de um Pai justo, soberanamente justo e bom. Se Ele cuida da natureza, Ele também cuida de nós. Então quer dizer que nós vamos ficar de braços cruzados, vamos parar de trabalhar porque Deus está cuidando de nós? Não é bem assim. Essa lição está dizendo para que nós tenhamos fé na providência divina. Jesus disse, ó, homens de pouca fé, Aqui, ó. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé.
Então, quanto ainda temos para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança na providência divina? E a doutrina espírita nos esclarece muito bem acerca de várias questões da nossa vida, trazendo um conhecimento aprofundado da vida espiritual, quem somos, de onde viemos, para onde vamos depois dessa vida, porquê dos sofrimentos, das dificuldades, das tantas diferenças. A doutrina espírita nos ensina, nos esclarece sobre a lei de causa e efeito, a lei do trabalho, a lei do progresso, que são todas leis divinas que regem as nossas vidas. E nos mostra que, segundo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, que verdade? A verdade das leis de Deus. Nos libertará de quê? Nos libertará da ignorância que traz tantos equívocos, tantas ilusões, tantos sofrimentos para a nossa vida. E quais conhecimentos nós podemos adquirir estudando o Evangelho de Jesus, estudando o Espiritismo? Hoje nós estamos falando de uma pequena parte. Cada dia nós podemos ir estudando, trazendo isso para o nosso dia a dia e trazendo um fortalecimento para a nossa fé, para a nossa confiança na providência divina. Bom, então, para citar aqui alguns ensinamentos da doutrina espírita a esse respeito do medo. Então, vou pegar aquela listinha que eu fiz no início, ó. Do que nós temos medo? Por exemplo, medo da morte. O que o Espiritismo fala? O que o Espiritismo nos ensina sobre a morte? Que a morte não existe. Existe apenas a morte do corpo físico. Nós, espíritos, que estamos aqui, nós estamos vivenciando uma experiência corpórea, mas nós somos seres espirituais imortais. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos progredindo conforme nós vamos vivendo. Uma vez criados, nós nunca mais vamos morrer. Nós somos imortais. A doutrina espírita nos explica isso claramente no Livro dos Espíritos e em tantas outras obras. Bom, o Espiritismo nos ensina que nós vivemos muitas encarnações. Em cada vez que nós vivemos aqui, nós vamos aprendendo alguma coisa e com isso nós vamos evoluindo. Que todos nós temos como destino a evolução. Uns mais rapidamente, outros demoram mais um pouquinho, mas todos nós estamos evoluindo e todos nós vamos progredir. Vai depender do uso do nosso livre-arbítrio diante das situações das nossas vidas. O Espiritismo nos ensina que Deus é justo e bom, Deus não castiga ninguém. Então, todos os sofrimentos e as dificuldades que nós passamos em nossas vidas são uma colheita que nós mesmos plantamos no passado. Com os nossos erros, com a nossa ignorância, nós fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, com isso, hoje, para aprender, Deus permite que nós passemos por sofrimentos que são lições para que a gente não erre mais. O Espiritismo também nos ensina que nós nunca estamos sozinhos, que Deus cuida de todos nós através da espiritualidade trabalhadora do bem. A espiritualidade nos assiste, nos ampara e através das nossas orações, a espiritualidade ouve as nossas orações e intercede por nós. O Espiritismo nos ensina que nós temos um Deus, Pai justo, infinitamente justo e bom. E para elucidar, para dar um exemplo de que nós não estamos sozinhos, de que quando nós pedimos a ajuda, nós recebemos a ajuda,
quero contar para vocês uma história real que o espírito André Luiz relata no livro Missionários da Luz, por psicografia do Chico Xavier, no capítulo 11, que tem como título Intercessão. André Luiz nos conta a história de uma senhora chamada Esther, que ficou viúva, com 2 filhos pequenos, desempregada e com 2 tios doentes para cuidar dentro de casa. A Esther estava passando por momentos de muita aflição, de muitas preocupações, de muito medo diante do futuro. Igual eu falei para vocês, olha a situação. Ela se viu viúva com 2 filhos pequenos, desempregada e tendo 2 tios doentes para cuidar. E a espiritualidade ouviu as suas preces, as suas rogativas, né, pedindo ajuda. Então, à noite, durante o sono do corpo físico, em espírito, a Esther foi até onde estava o André Luiz com o orientador espiritual Alexandre. Alexandre já era um espírito benfeitor, que auxiliava muitas outras pessoas que pediam sua ajuda. E aí, a Esther foi conversar com ele, queria saber como estava, contou, né, o seu caso. O Alexandre já era um benfeitor espiritual, então o Alexandre já estava desencarnado, a Esther ainda estava encarnada. Então esse encontro se deu à noite, durante o sono do corpo físico, porque quando nós dormimos, é só o nosso corpo que dorme, o espírito não dorme. Nós nos desligamos temporariamente do nosso corpo e nós podemos ir para vários lugares. Nessa noite foi concedido a Esther uma reunião com o Alexandre, um benfeitor espiritual, um espírito amigo, ao qual ela foi pedir ajuda. Então ela contou toda a sua história para Alexandre. Alexandre a ouviu com muito carinho. Ela gostaria muito de ter notícias do seu marido, que ela estava muito preocupada com ele. O Alexandre falou para ela palavras de incentivo, para que ela tivesse fé em Deus, confiasse na providência divina, que ela não estaria desamparada e que ele faria o que fosse possível para dar notícias do marido para ela. E assim eles se despediram. No dia seguinte, o Alexandre e o André Luiz foram fazer uma visita até a casa de Esther. Quando eles chegaram lá, eles estavam fazendo uma refeição, estavam todos à mesa, a Esther, as 2 crianças e os 2 tios. Os 2 tios estavam envolvidos em pensamentos muito negativos, de pessimismo, de reclamação. A Esther estava com bom ânimo, porque ela se lembrou em sonho do que Alexandre, né, uma parte do que Alexandre falou para ela. Quando os tios estavam se lamentando das suas vidas, se sentindo um peso, reclamando da doença, se sentindo um peso para Esther, a Esther conversou com eles, falou: olha tios, eu tive um sonho, um anjo de Deus conversou comigo, com muita paciência, com muito amor, disse para que nós tivéssemos fé, que Deus não desampararia a nós e que eu tivesse bom ânimo e que ia dar tudo certo. E esse bom ânimo da Esther se transmitiu para as crianças, que as crianças também estavam muito aflitas, sentindo tudo aquilo que a família estava passando. E trouxe bom ânimo para as crianças também. Depois, em outro momento, o Alexandre conseguiu localizar onde estava o marido da Esther, levou o marido dela para um pronto-socorro espiritual, preparou, aguardou para que ele tivesse condições da visita. E depois de mais de uma semana que ele estava internado, a Esther foi levada novamente durante o sono do corpo físico para ter uma visita e ver como estava o marido falecido, marido desencarnado. E o marido conversou com ela sob influência espiritual do Alexandre para que ele desse forças para a esposa, né? E isso contou para ela que ele estava bem, e isso trouxe muito ânimo para Esther. Quando a Esther acordou,
acordou com o coração acalentado, com a lembrança de que ela não entendeu tudo muito bem quando ela acordou, mas ela tinha certeza que ela tinha estado com o marido e que ele estava bem. E durante um período, uma benfeitora espiritual designada por Alexandre ficou na casa de Esther, dando muitas intuições e ajuda espiritual para ela e ajudou para que ela arrumasse um emprego. Ela deu intuição para uma pessoa que estava precisando de uma costureira e essa pessoa foi até a casa da Esther oferecer um trabalho para ela. Olha que coisa mais linda o trabalho da espiritualidade amiga conosco. Esse exemplo dessa história, essa história real, é para que nós acreditemos que não estamos sozinhos, que nós, através das nossas orações, do nosso pensamento elevado, pedindo ajuda, a ajuda vem, o socorro sempre vem. Pode não vir da maneira que nós estamos esperando, mas vem da maneira que nós precisamos. Então, da mesma maneira que a Esther recebeu ajuda, quanta ajuda nós recebemos e muitas vezes nem percebemos. Que nós possamos agradecer a Deus por toda a ajuda e todo o amparo que recebemos. E sempre que nós identificarmos situações que estamos sentindo medo, elevemos o nosso pensamento a Deus, lembrando dos ensinamentos de Jesus, das explicações da doutrina espírita. Tem muita coisa aqui que a gente poderia falar hoje. A gente pode ir desenvolvendo isso nos próximos estudos. E todas essas explicações vão trazendo um conhecimento, e esse conhecimento vai nos livrando do mal, amém. De todos os monstros que a nossa ignorância traz para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje nós falamos um pouquinho de todo o trabalho espiritual que nos auxilia e nos ampara. Ninguém está sozinho, ninguém. Todos nós temos ajuda espiritual. Basta que nós elevemos o nosso pensamento para pedir essa ajuda. Elevemos o nosso pensamento para perceber essa ajuda. E mesmo que nós estejamos sentindo algum medo, que a gente continue em oração, trabalhando no bem, igual Jesus nos ensinou. Buscai primeiro as coisas do céu e o resto lhe virá por acréscimo. O que é isso? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O que é isso? É trabalhar no bem, cumprirmos o nosso dever com fé, que o restante nos virá por acréscimo. Nada é por acaso. As dificuldades de hoje são lições que nós precisamos aprender para vivermos melhor amanhã. São erros nossos do passado que nós plantamos pela nossa ignorância e hoje nós colhemos. E através dos estudos, através do conhecimento do Evangelho de Jesus, através do esclarecimento que a doutrina espírita traz para nós, nós vamos nos livrando dessa ignorância e podemos fazer escolhas melhores, podemos fazer um uso melhor do nosso livre-arbítrio. Então, tem uma frase que eu costumo falar aqui para o meu filho: tá sentindo medo? É normal. Vai com medo mesmo assim, que a coragem vem. Que nós possamos também olhar para as nossas crianças. Às vezes elas estão sentindo medo que elas não contam para nós. Que nós possamos também sentar e conversar com nossos filhos, observar o comportamento deles, cuidar deles também. Cuidemos de nós e de quem está à nossa volta. Tantas pessoas estão perdendo a esperança pela vida, estão com medo do mundo acabar. O mundo não vai acabar. O mundo está passando por uma transformação, isso já está acontecendo, é da lei de progresso. O Espiritismo nos esclarece sobre isso. Que nós possamos, através desses ensinamentos, também levar esperança a outros corações que sofrem, que possamos compartilhar com todos essa paz, essa esperança, esses ensinamentos, que nós não tenhamos medo de falar sobre Jesus. Nós não podemos ter medo de espalhar o Evangelho de Jesus e que nós possamos procurar ajuda
quando precisamos de um auxílio médico, porque muitas vezes o medo se transforma numa ansiedade, pode se transformar numa síndrome do pânico. Nós precisamos também do tratamento médico. Nós somos corpo, mente, espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar de nós espíritos. Que nós possamos buscar o tratamento espiritual e o tratamento físico também quando nós precisamos. E vamos olhar a todos para as nossas crianças que podem estar passando por medos intensos e nós às vezes não estamos percebendo, que nós possamos trazer as nossas crianças para o tratamento espiritual também e explicando, né, na linguagem que elas entendem, os ensinamentos de Jesus, plantando uma sementinha do bem no coraçãozinho deles. Obrigada a todos, fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, agradecendo por esses momentos de estudo, de aprendizado, de oração e pedindo para que Deus nos proteja, nos ampare, nos guie e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.